Nós vamos continuar o que nós temos falado, começamos semana passada, falando sobre ofensa, uma armadilha mortal, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 50, nós vamos ler do verso 19 ao verso 21. Gênesis 50, de 19 a 21. Vamos orar antes de nós lermos e ouvirmos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações aqui nessa manhã. Senhor, nós queremos te dar graça, meu Pai, por estarmos reunidos aqui como igreja, pela tua presença em nosso meio. Que o Senhor manifeste entre nós algo novo e poderoso, Senhor. Abençoe os teus filhos aqui nessa manhã, que nós possamos ouvir a tua doce voz, que nós possamos ouvir e ser atentos à sua direção. Senhor, livra-nos de toda distração, tudo aquilo que se levantar, sejam notificações, seja, meu Pai, aqueles que estão em casa, situações que venham tirar a nossa atenção, que elas caiam por terra em nome de Jesus Cristo, e nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Todo espírito maligno contrário à tua palavra, nós o repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, e pedimos: Espírito Santo de Deus, fala poderosamente em nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, uma pergunta antes de nós iniciarmos aqui o tema do que nós vamos falar nessa manhã. Se você foi injustiçado, quem aqui já foi injustiçado? Levante sua mão. Levanta a mão, quero ver você, quero reconhecer você. Se você foi injustiçado, você tem o direito de ficar ofendido? Já parou para pensar nisso já? Geralmente nós somos o povo do direito, né? Porque eu tenho direito, os meus direitos dizem. Quando nós somos injustiçados, nós temos o direito de ficar ofendidos? Eu quero dar a resposta para vocês na palavra de Deus, e a resposta que eu quero compartilhar com vocês você pode ler na sua casa, uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é de um homem chamado José. Quem conhece a história de José do Egito? Se você quiser ler essa história, recomendo você a ler a história inteira. Vou fazer um breve resumo aqui da história de José, mas está relatado de Gênesis capítulo 37 até o capítulo 48, né? O capítulo 50 também fala de José, mas a história ali, o principal do que acontece com José ali, dele respondendo às ofensas dos seus irmãos, está relatado nesses capítulos. Como resposta, nós vamos falar de José. Eu quero começar lendo com vocês Gênesis 50, do verso 19 até o verso 21, que vai nos dizer o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, o que Deus fez? Olha só, irmãos, aqui ele estava falando, sabe com quem? Com os irmãos dele, que haviam vendido ele, traído ele, apunhalado ele, que haviam, agido com ele com injustiça, e nós vamos ver aqui transcorrer no decorrer dessa manhã. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo,
eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Não é legal dar esse destaque? E lhes falou amavelmente. Irmãos, José era o 11º filho de Jacó. José, ele era desprezado por seus irmãos, porque Jacó, seu pai, o favorecia muito, era filho da sua velhice, e aí Jacó, no momento da sua vida, presenteou ele com uma túnica linda de várias cores. Então, os irmãos de José desprezavam muito ele, vou usar a palavra, invejavam ele, porque José era um filho em que Jacó tinha muito prazer, Jacó gostava muito dele. E no transcorrer da história, quando você for ler, você vai ver que Deus deu 2 sonhos para José. No primeiro sonho, o feixe dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele, significando este sonho que José lideraria os seus irmãos. No segundo sonho, o que acontece? Ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se curvando perante ele, significando o quê? Que seu pai, sua mãe e seus irmãos também se curvariam diante dele. E quando José conta estes sonhos a seus irmãos, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Quando José conta este sonho a seus irmãos, os seus irmãos começam a ter mais afastamento, mais barreiras, essa é a palavra correta, de José. Começam a odiar mais ele. E Jacó tinha o hábito de enviar José para vigiar os seus irmãos trabalhando. A vigiar, então, para os irmãos também, José era o quê? Cagueta. Os irmãos viam José também como cagueta, além de tudo. Então Jacó tinha esse hábito. Então, em um determinado momento, Jacó, ele faz o quê? Ele envia José para ver como os seus irmãos estavam trabalhando no campo. E ao seus irmãos verem José se aproximando, o que os seus irmãos fazem? Conspiram contra ele. Por que os seus irmãos conspiram contra ele? Porque os seus irmãos estavam ofendidos com ele. Presta atenção, falei a semana passada: ofensa, traição e ódio. O ciclo: ofensa, depois vem a traição e depois vem o ódio. Os irmãos de José estavam o quê? Ofendidos com ele. Então os irmãos fazem o quê? Planejam trair José. E dentro de toda aquela articulação, que eles fizeram, eles lançam José numa cisterna para morrer. Estou sendo muito resumido aqui, vocês podem ler mais detalhes, existem detalhes dessa situação. E os irmãos tiram sua túnica, rasgam ela e sujam ela com sangue de animal, para convencer Jacó, seu pai, de que José havia sido devorado e morto por algum animal selvagem. E depois de ter sido lançado na cisterna, os irmãos pensam: não vamos matar ele, vamos ganhar dinheiro com ele, vamos vender ele. E aí eles veem que uma caravana de ismaelitas, de midianitas passando por eles, e eles resolvem vender José. Aqueles ismaelitas, aqueles midianitas iam a caminho do Egito. Então os irmãos de José resolvem vender ele, lembrando a vocês que quem fez isso com José não foram seus amigos, não foram estranhos,
não foram seus inimigos, mas foram seus irmãos, sangue do seu sangue. Seus irmãos, aqueles que foram criados juntamente com ele, aqueles que cresceram, aqueles que tinham o mesmo sangue, aqueles que compartilhavam a mesa, aqueles que compartilhavam do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma fé, dos mesmos ambientes, traíram ele, venderam ele como escravo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam impedindo José de fazer acontecer o quê? Irmãos, presta atenção. Naquela época era muito importante o quê? O nome. O nome era algo muito importante na família. E o que estava acontecendo com José? Eles estavam arrancando de José o nome de Jacó de José. Eles estavam arrancando o que de José? A herança que José tinha. Porque José tinha uma herança. E os seus irmãos, ao fazer aquilo com ele, ao vender ele como escravo, estavam tirando a herança dele. E detalhe: quando alguém era vendido escravo para uma outra nação, ele permanecia escravo até morrer. José estava sendo vendido escravo para uma outra nação. Presta atenção, irmãos. Era ruim nascer escravo, mas imagine você nascer herdeiro de uma grande herança, herdeiro de riquezas, com um nome grande, um grande futuro, para ver tudo isso depois arrancado de suas mãos pelos seus irmãos. Continuando, José, por aquela caravana de ismaelitas, de midianitas, é levado para o Egito. Chegando no Egito, ele é vendido a um homem chamado Potifar. Potifar era oficial do faraó, era um homem poderoso, ele era um capitão da guarda de faraó. Potifar era um homem muito poderoso. E aí, José foi colocado como escravo na casa de Potifar. José ficou ali durante 10 anos servindo. E durante esses 10 anos, Deus abençoou José. José cresceu no que ele fazia. José se destacou. José tinha toda a responsabilidade. Foi confiada a casa de Potifar nas mãos de José. Porque a palavra diz que o Senhor estava com ele. E José se destacando ali. Só que ele como administrador, ele como homem de escravo foi passado a administrador, homem de confiança, cuidava de tudo. A palavra diz que José era um homem de boa aparência. Traduzindo, José era bonitão. E Potifar era casado com uma mulher que se interessou por José. E aquela mulher insistia para ele se deitar com ela. Aquela mulher insistia para ele, e ele recusava, e um dia ela tentou agarrar ele, e ele saiu correndo, e a túnica dele ficou nas mãos dela, e ela fez um escândalo, falando que ela havia sido atacada por José. Ela havia sido atacada por José. Potifar pega José, e lança José onde? Numa prisão. Irmãos, e as prisões daquela época, as prisões de Faraó não são como as de hoje em dia. É caótico hoje em dia, não é? Mas naquela época era muito pior. Eram lugares que não é parede alta, é parede baixa. Os prisioneiros ficavam curvados, eram lugares úmidos. Os prisioneiros eram lançados ali para morrer, eram sustentados a pão e água. Salmo 105, verso 18, nos diz o seguinte sobre essa situação de José: machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhes o pescoço. José foi colocado naquela masmorra, sabe para quê, irmãos? Para morrer. Naquela masmorra não tinha luz do sol,
Ele foi colocado ali preso a correntes para morrer. E aí eu pergunto, o que será que passava na mente de José naquele momento? O que passaria na sua mente naquele momento? Às vezes por tão pouco a gente já reclama de tanta coisa, né, irmãos? Tão pouco. Às vezes por uma interpretação errada de algo que falaram para nós, ou de algo que nós vimos e tivemos a impressão, a gente já espana, como diz o português. O que será que passava na mente de José naquele momento? Irmãos, eu sei que aquele era o processo de Deus para que José governasse. Aquele era o processo de Deus para que José se tornasse governador. Aquele era um processo de Deus. Será que você já parou a pensar que tudo que você passou, que você enfrentou, que você viveu até hoje, é um processo de Deus na sua vida, para que você governe? Será que você já parou para pensar onde você está hoje, pelo que você passou, e como você chegou aonde chegou? Eu já sofri tanto na vida, já passei por tanta coisa, se eu nem te conto. É verdade? E onde você está hoje? Aonde você está hoje? Como você chegou onde chegou? Entenda uma coisa: os caminhos difíceis que nós trilhamos servem como processos de Deus para que nós nos tornemos governadores de grandes projetos do Senhor nas nossas vidas. Amém? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós nos achamos que temos razão? José podia olhar aquela situação toda e falar: eu tenho razão. E ele estaria certo. Estaria certo ou não estaria? Quantas vezes nós não reclamamos? José tinha todos os motivos do mundo para reclamar. Mas a palavra nos mostra, se você ler, eu quero que faça questão que você leia, meu irmão. Leia. José não reclama e não fica ofendido em nenhum momento. E nós reclamamos de tantas coisas. Quantas vezes nós não nos entregamos aos nossos pensamentos? José poderia ter se entregue aos seus pensamentos. A nossa mente muitas vezes é fértil, não é? Quem aqui já... Quando foi ver, já estava pensando até no pior quadro possível já aconteceu comigo isso direto. Nossa mente é fértil. A nossa mente é fértil. Sabe, imagine José poderia muito fácil, ele estava José ficou 10 anos na casa de Potifar, foi vendido como escravo, ficou numa cisterna colocado pelos seus irmãos, foi a corrente, tudo o que aconteceu com José, tudo, ele teve tempo para pensar, ali naquela masmorra. Ele podia ter pensado: e se eu não tivesse sido mal com meus irmãos? E se eu não tivesse contado para eles os meus sonhos? E se, quantas vezes você não falou e se? É ou não é? E se a minha vida seria muito melhor se eu não tivesse feito aquela escolha? A minha vida teria sido muito melhor se meu ex-marido não tivesse feito aquilo para mim, se os meus pais não tivessem feito aquilo para mim, se o meu líder, o meu pastor, o meu supervisor tivesse me reconhecido. Sabe, meus irmãos, nós sempre tentamos procurar culpados para o nosso desespero e para os nossos problemas. E aí vem o famoso e se? E se? E se? Aí você está em casa: e se eu tivesse ido para o culto hoje? E se? E se meu time tivesse feito aquele gol?
Quem já falou e se na vida? Levanta a mão comigo. Levanta a mão, irmãos. Estamos em família aqui. Paz. Eu já falei um monte. Devo ter falado ontem também. E dei certeza que eu vou falar daqui a pouco quando chegar em casa, porque é nossa tendência. E se eu tivesse escolhido diferente? E se? Tudo que vivemos são processos de Deus para a nossa formação. Tudo que você vive é um processo de Deus para a sua formação. Nós precisamos ter muito claro, irmãos, muito claro, que absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum demônio, nada pode tirar você da vontade de Deus, somente você mesmo. O que o diabo... Não, só você mesmo pode sair da vontade de Deus. Olha só o que diz em Gênesis 37, 20. Olha só o que diz Gênesis 37, 20. Olha os irmãos tramando contra José. Olha só. É agora. Vamos matá-lo. Olha só. Olha os irmãos tramando matar ele. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Aí é o que eles dizem: veremos então o que será dos seus sonhos. Uma pergunta para você: se José vivesse a maioria das situações que você vive hoje, ele planejaria vingança? Ele ficaria ofendido? E se você estivesse no lugar de José? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da vontade de Deus, e é que Deus que conduz as nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 28, o que diz lá? Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam, o que diz? Olha lá, para o bem daqueles... Quem ama o Senhor aqui, levante a mão comigo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. Só existe uma pessoa que pode destruir os sonhos de Deus para a sua vida. Só existe uma pessoa que pode destruir a vontade de Deus para a sua vida. E essa pessoa, sabe onde está? Aí, é você mesmo. Só você. Você lendo a história de José, você nunca vai ver José reclamando. Você nunca vai ver José reclamando. Quando nós reclamamos, sabe o que nós estamos falando? Quando você, vamos partir de um princípio mais prático. Quando você reclama você vai sentar na mesa e você reclama da comida. O que você está falando da comida? Que a comida é boa, que quem fez não fez bem. É ou não é? É ou não é? E quando você reclama daquilo que está acontecendo na sua vida, quando você reclama daquilo que Deus fez, você está dizendo: Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida, porque se eu fosse você, eu faria diferente. Sabe o que isso é? Rebelião. Isso é falta de amor, porque você está dizendo que faria melhor. Sabe o que ele diz lá em Malaquias capítulo 2, verso 17? Malaquias capítulo 2, verso 17, se puder colocar para mim, por favor, aí. Olha o que diz Malaquias capítulo 2, verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com o quê? Olha que duro isso. Olha que duro isso. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles? E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? O questionamento, a pergunta, a reclamação. Nós precisamos lançar fora toda a reclamação. Precisamos lançar fora toda a reclamação das nossas vidas.
Mas aí você vai falar para mim o seguinte, sabe, mas quanto mais eu obedeço, quanto mais eu sigo a palavra, pior fica. Quem já pensou isso? Levanta a mão. Não é só eu, graças a Deus não sou só eu, né? Quanto mais eu obedeço, pior fica. Sabe o que a palavra me mostra? A palavra de Deus me mostra que quando Moisés levava a palavra de Deus ao faraó, o que o faraó fazia? Aumenta a dificuldade do povo, dá mais trabalho para o povo. O povo começava o quê? Trabalhar dobrado. Todas as vezes que tomamos a decisão de caminharmos em direção ao Senhor, o fluxo do mundo vem contra nós. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de obedecer aquilo que o Senhor nos fala, o inferno se levanta contra nós, meus irmãos. E como eu resisto, e como eu me posiciono diante dessa resistência, é o que vai determinar o meu futuro. E eu não posso muitas vezes encarar essas situações como ofensa, ficar ofendido com as situações. José poderia ter pensado, se não fosse pelos meus irmãos, eu estaria bem hoje. E quantas vezes você não pensou isso? Se não fosse por fulano, se não fosse por ciclano, se não fosse pelo não sei quem mais, se não fosse, eu estaria muito bem hoje. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus, o Deus da história, está trabalhando a sua história e a minha história, porque Ele tem um futuro para mim e para você, meu irmão. Amém? E o maior teste de José vem no final. O maior teste de José vem no final. 2 caras, um copeiro e um padeiro vem falar com ele. Será que um cara que estava há 12 anos, em torno de 12 anos, vivendo como escravo, prisioneiro, poderia ainda falar da fidelidade de Deus? Será que você, no seu contexto de vida hoje, passou por muitas decepções, situações, olha para o passado e fala, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse feito essa escolha, se eu não tivesse optado por isso, eu não estaria aqui. Você consegue falar da fidelidade de Deus hoje? E 2 homens, o maior teste de José foi esse, 2 homens vêm diante dele, e José precisava falar da fidelidade de Deus para aqueles 2 homens, aonde, a olhos nus, há 12 anos ele não via a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ver milagres visíveis, enquanto Deus está trabalhando no interno. Deus está trabalhando lá dentro. Deus está trabalhando aí dentro. Deus estava trabalhando dentro de José. E cada vez que José obedecia, parece que as coisas ficavam piores, né? Porque se ele tivesse deitado com a esposa de Potifar, teria sido mais fácil. José tinha ficado da boa. Se ele não tivesse falado o seu sonho para os seus irmãos, estaria bem. Mas cada vez que ele obedecia aquilo que Deus falava para ele, as coisas ficavam pior para ele. Ficavam pior. Se José tivesse ficado amargo e ofendido com Deus, aqueles 2 homens não tinham ouvido a palavra de Deus sobre a vida deles. Eles não teriam sido ministrados. E daquele lugar José nunca sairia. Quero te falar algo, meu irmão. Talvez você esteja aqui nessa manhã. Talvez você esteja na sua casa. E você está preso a uma armadilha chamada ofensa. E enquanto você estiver preso nessa armadilha, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Você precisa hoje sair dessa armadilha. E ali José, trazem diante de José o padeiro e o copeiro. José dá a interpretação. Deus restaura o copeiro e o padeiro é decapitado. E acontece
que José fala para o copeiro não se esquecer dele, o copeiro se esquece dele. Olha só, irmãos. E o copeiro se esqueceu dele. Mas num determinado momento em que Faraó tem um sonho, o copeiro se lembra de José. E José interpreta o sonho do Faraó. E José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E ali a fome domina o Egito. E aí o que nós lemos no começo. E quem vem até José? Os irmãos dele. José tinha a faca e o queijo na mão. Os caras que traíram ele, os caras que venderam ele, os caras que acabaram com a vida dele, estavam diante dele. O que você faria? Agora é minha hora, né? Vem cá, criança, vou conversar com vocês agora. Lembra de mim? Meu cabelo não é mais o mesmo, mas a minha voz. Vocês se lembram dessa, né? Só os mais antigos lembram dessa. Ricardo Rico, você lembra, hein, Ricardo? E José, sabe o que José faz? José abençoa. Porque José não estava preso à armadilha da ofensa. José não estava amargurado. José não estava ofendido. José não estava chateado. Porque 12 anos Deus trabalhou o caráter de José, para que ele recebesse a liderança, para que ele pudesse reinar. E olha o que diz Gênesis 45, verso 5 ao verso 8. Gênesis 45, verso 5 ao verso 8. Agora não se aflinjam, nem se recriminem. Olha só o que José fala. Presta atenção, irmãos. José poderia estalar seu dedo e prender os seus irmãos. Melhor. José poderia pegar os seus irmãos e falar: lança eles numa cisterna. Vocês vão ser vendidos como escravo agora. Mas olha o que José fala para os seus irmãos. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, olha só, olha que forte isso. Olha o que diz alguém que não está preso na armadilha da ofensa. 12 anos depois, 12 anos, 12 anos depois, quando ele olha nos olhos dos seus irmãos, e ele tem o prazer e a oportunidade de botar tudo para fora que ele poderia ter, né? A tristeza, a amargura, o rancor, tudo aquilo que foi tomado e roubado dele, tudo aquilo que foi tirado dele um dia, tudo aquilo que foi sonhos foram despedaçados, irmãos. E ele diz o seguinte: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Pergunta: como você encara tudo o que você passou até hoje na sua vida? Talvez você esteja aqui ou me acompanhando e você esteja preso a uma ofensa.
você ser escravo, você está numa masmorra, preso, sem luz do sol, na humildade, na humildade. Quando trava a língua é difícil, né? Até esqueci o que eu ia falar. Só no pão e na água, acorrentado, preso, planejando vingança, lambendo suas feridas, pensando como poderia ter sido diferente se, como poderia ter sido diferente se, como poderia ter sido diferente se. Como você encara tudo o que você passou até hoje? Eu quero te dizer algo. Se você permanecer livre da ofensa, você permanecerá na vontade de Deus. Faça essa escolha hoje, porque é muito mais benéfico ficar na vontade de Deus, livre de toda ofensa, entendendo que Deus está te preparando para algo brilhante, para um futuro brilhante na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero que você no seu lugar comece a orar. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja numa masmorra, preso no lugar com umidade, só pão e só água, acorrentado. Mas você acha que você está livre. Eu não sei quantos anos você está nessa condição, mas eu quero lhe falar algo, meu irmão, algo, minha irmã. Deus tem algo brilhante e poderoso para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. O Senhor quer te conduzir em honra. O Senhor quer cuidar de você dia após dia. O Senhor quer cuidar da sua vida. Mas para isso hoje, você tem que escolher sair dessa masmorra, dessa prisão, sair dessa prisão e viver o novo, e viver a liberdade para que Cristo te chamou, que Cristo te convocou, que Cristo morreu para que você tivesse hoje, que foi para a liberdade que Cristo te chamou. Talvez você esteja aqui e muitos dos seus sonhos ficaram lá atrás, porque você está preso ao e se. Mas eu quero te falar algo, meu irmão. Deixe o passado para trás, olhe para frente, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Comece a orar no seu lugar, comece a orar na sua casa. Coloque seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo.